Olá, meu amigo, minha amiga. Em primeiro lugar, eu desejo com toda a sinceridade do mundo que você tenha um ótimo Natal, que você consiga se reunir com as pessoas que você ama, que você gosta. E se por alguma contingência dessa vida você não puder estar presente com essas pessoas, que você consiga alguma forma de se conectar com elas, porque isso sempre renova as nossas energias, os nossos sonhos, as nossas esperanças. Isso justifica a nossa existência. E esse desejo que eu estou mandando aqui para você, se ele puder ser convertido num abraço, se sinta abraçado, se sinta abraçada, porque eu também recebo as energias que vocês mandam para cá. Bom, então é esse meu desejo sincero e certamente ele se materializará. Infelizmente, algumas pessoas, por escolhas que fizeram na vida, não terão a mesma sorte que nós temos de ter essas oportunidades. Algumas pessoas estarão na cadeia e outras estão indo agora, né? Como o caso aqui que eu vou contar para vocês e contextualizar com outras situações que estão acontecendo aqui no Brasil nesse dia, que coisas importantes estão acontecendo na véspera do Natal. Antes de entrarmos nos nossos temas, quero antes de mais nada, convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, que conheça também os nossos outros vídeos. E se você gostar, compartilhe, recomende, participe aqui das nossas atividades, dê sempre o seu joinha, participe do nosso chat, o seu comentário. E se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda, tá bom? Então, vamos começar aqui os nossos temas, né? Em primeiro lugar, essa situação aqui, né? Daniel Silveira volta a ser preso pela Polícia Federal por descumprir medidas cautelares. Veja só, né? É o delinquente quanto mais, né? Ele acha que pode tripudiar. Mas tripudiar a justiça e a ordem do ministro Alexandre de Moraes. Mas isso sempre faz gerar uma manifestação do mundo cão. Aqui na linha fina temos a seguinte informação. Ex-deputado desrespeitou o horário de recolhimento noturno imposto pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, quando concedeu a ele liberdade condicional. Defesa afirma que foi surpreendida pela prisão e afirma que esse deputado estava no hospital. Tá. Aí a gente vê as manifestações da extrema-direita. O Nicolas Ferreira, nós vamos voltar a falar dele, disse o seguinte na sua publicação. Daniel Silveira teve crise renal, foi ao hospital e voltou para sua casa, que fica longe do hospital, e foi preso mais uma vez de forma ilegal. Por que forma ilegal? Descumpriu a medida judicial, esperou o contato veio, voltou para o Chilindró, vai passar o Natal dentro da cadeia e vai passar o Ano Novo, vai passar mais uma temporada. Bom, aí ele diz o seguinte, eis o motivo, chegar após as 22 horas em casa. Lembrando, não estamos falando de estuprador, traficante, corrupto, assassino, mas de um parlamentar preso por fazer uso da palavra, né? Essa é a visão do delinquente. Um criminoso, porque o senhor Nicolas é um criminoso político, é um criminoso ideológico, para dizer o mínimo, né? Pessoa que difunde mentiras, que faz ataques absolutamente vis, mentirosos, distorce a realidade para ganho político, enfim. Mas aí na matéria aqui do Estadão, eu destaco o seguinte aqui para vocês. O que disse na sentença, na decisão do despacho, o ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. O sentenciado demonstrou novamente seu total desrespeito ao Poder Judiciário e à legislação brasileira, como fez por ao menos 227 vezes em que violou e descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão durante toda a instrução processual penal, escreveu Moraes. Gente, se o indivíduo foi para o hospital, ele tinha que comunicar. O cara não pode chegar, o cara chegou 2h10 da manhã. Não pode, o cara está monitorado. Mas o cara quer ficar testando, o cara gostou da cadeia? Ele arrumou alguém na cadeia que ficou muito amigo dele lá, que ele não quer deixar passar o Natal sozinho? Só pode ser, né? Porque é muita idiotice, é muita estupidez da criatura. Bom, mas ele não está sozinho nessa jornada na cadeia, não. A defesa do Braga Neto apelou ontem, mais uma vez, para o ministro Alexandre de Moraes, para que o general de 4 estrelas da reserva possa passar o Natal e Ano Novo com seus familiares. Eu não sei se o ministro Alexandre de Moraes irá amolecer o seu coraçãozinho. Vamos aguardar durante o dia, mais tarde terei mais notícias para compartilhar aqui com vocês. Mas o texto diz que defesa argumenta ao STF que Braga Neto não tem histórico de desobediência e lista motivos para a saída da prisão. Ué, mas ele não tem histórico de desobediência em razão do quê?
O que, que ele poderia desobedecer e não desobedeceu? Por acaso ele respeitou a Constituição, ele respeitou o Estado Democrático de Direito, quando ele estava envolvido até o pescoço, até o último fiapo de cabelo da criatura, numa tentativa de destruir a nossa democracia? Quando ele é apontado ali por todos os fatos que estão nas investigações como um dos pilares dessa estrutura golpista? Bom, alguém que se serviu, né, de Bolsonaro e serviu a Bolsonaro, qual o perfil moral de uma criatura como essa? Isso diz muitas coisas, né? Porque num papo sincero com um general desse, a gente poderia conversar, conversa de bar assim, né? Mas, bacana, como é que você foi colar com o Bolsonaro? Você sabia da vida do Bolsonaro? Você sabia da vida dele como militar? Qual é o valor que você encontrou nessa criatura? Ou foi vigarice mesmo? Você estava a fim de ganhar grana? Então você colou no indivíduo, mesmo sendo inescrupuloso? Você não sabia que ele comprava imóvel com dinheiro vivo? Você como militar, você conseguiu reunir os mesmos patrimônios, o patrimônio geral que o Bolsonaro e a família reuniu? Você acha que o patrimônio do Bolsonaro foi constituído de forma honesta? Então, colou com o Bolsonaro, colou com o porco, como diz o deitado, né? O ditado, né? Ele vai ficar deitado na cadeia. Como diz o ditado, quem se une com porco ou com porcos, farelos come. Então não tem escapatória. Vai passar a temporada no Chilindró. E o Bolsonaro? Por onde andará a criatura? A criatura, enfim, está solta ainda, né? Está solta, mas aqui na matéria tem uma coisa muito engraçada, né? Bolsonaro vai para a posse de Trump. Até agora, Bolsonaro não recebeu convite para a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. O evento ocorrerá em 20 de janeiro em Washington. Ele está esperando, ele deve ter colocado lá um sapatinho na janelinha, né? Para ver se o Papai Noel chega lá com um bilhetinho para convidá-lo. Mas será um convite inútil, porque ele não irá. O passaporte dele está confiscado, não vai poder sair do Brasil. Qualquer tentativa de sair do Brasil será cana, né? Bom, voltamos aqui a mais uma face do vigarismo. O senhor Nicolas Ferreira está sendo muito esmiuçado. Ele tentou até fazer esse post aí para o Daniel Silveira para desviar a atenção, né? Mas o ser, a criatura, ele caiu numa contradição muito grande da sua irresponsabilidade, sua vigarice política, e agora está pagando algum preço por isso. Ele publicou o seguinte: minhas sinceras condolências às vítimas e aos familiares do grave acidente ocorrido hoje na BR-116 no município de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Até o momento foram constatadas ao menos 30 vítimas. Que Deus e o menino Jesus possam confortar os corações enlutados e conceder sua pronta recuperação aos feridos. E aí, o que acontece? Essas pessoas todas, elas não irão receber nenhum tipo de apoio do seguro do DPVAT. Por quê? Porque ele ajudou a derrubar esse seguro. Agora, ele vai lá ajudar as famílias concretamente ou vai ficar só no discurso? Então, o bandido, ele deveria ir lá, né? Ele deveria se manifestar. Aliás, foi eleito pelos eleitores de Minas Gerais. Mas não é só proselitismo canalha, é só proselitismo bandido. E agora, senhor Nicolas, como é que o senhor responde para as famílias das pessoas que perderam seus entes e não vão ter nenhum tipo de apoio de um seguro que poderia ajudá-las nessa situação tão dramática, né? Bom, relatório do DENIT indica que a ponte estava em estado ruim de conservação. Comentei com vocês, né, gente? Você que viaja pelo Brasil inteiro, gente, é um negócio absurdo. Você pega duas capitais, Rio de Janeiro e São Paulo, você pega a Via Dutra, é uma indecência. Você pega um europeu, um americano, para ver assim, olha, esse aqui é o principal estado do Brasil. O cara não vai acreditar. Não tem canteiro central para você não ter a sua visão obstaculizada, turvada ali por farol, o escoamento de água, a serra, que é uma indecência, o entroncamento na saída do Rio de Janeiro, você não consegue sair porque a pista é muito curta, fica horas ali para sair, o número de pedágios, a segurança. Gente, é uma desgraça. Nós estamos falando das principais cidades do Brasil. Se você quiser pegar Belo Horizonte de São Paulo, é a mesma coisa, Fernão Dias. Se você for até Brasília, é a mesma coisa. A malha rodoviária do nosso país é uma coisa indecente, é do tempo de Getúlio Vargas. E de lá para cá, a única coisa que a gente tem são privatizações das estradas, sem nenhum tipo de redesenho, sem nenhum tipo de melhoria que possa, de fato, converter essas estradas em estradas trafegáveis com algum tipo de segurança. Então a gente fica vendo esse tipo de situação. Eu fui para Belo Horizonte, do Rio para Belo Horizonte, só para
dar aqui um depoimento. O que tem de radar, mas radar assim, porque a estrada é muito ineficiente, então você tem radar que o limite de velocidade é de 30 quilômetros por hora. Você vem numa velocidade, você tem que reduzir a 30 quilômetros por hora, porque ao invés de ser consertado a estrada, se limita a velocidade. Claro, se você for 10 quilômetros por hora em qualquer estrada no Brasil, dificilmente você vai ter um acidente, né? Mas é melhor ir a pé, né? Isso tudo tem a ver com o orçamento da União. Porque se não sobra dinheiro para infraestrutura, é porque o dinheiro do povo brasileiro, o seu dinheiro, o dinheiro que eu pago de impostos, o dinheiro que tudo que a gente consome, a grande parte vai para alimentar a ciranda financeira no Brasil. Nós temos que denunciar isso eternamente até isso ser colocado na pauta do debate, para que a sociedade possa opinar se é isso mesmo que todos os governos têm que fazer. Primeiro, jogar o dinheiro todo para pagamento de juros. Aí o que sobrar, a gente fica tentando ali, entre uma pessoa e outra morrendo, algum tipo de ganho, né? Para dar um depoimento final aqui no nosso papo em relação a isso, vocês que acompanham o nosso portal há mais tempo sabem que eu tive um restaurante, enfim, e eu também sou voluntário do Alto Comissário da ONU, Comissariado da ONU para Refugiados. Então, na minha empresa, eu contratava refugiados. E um refugiado sírio, que falava pouco português, ele teve conjuntivite. O olho dele ficou muito irritado e tal. E ele não podia ficar num restaurante que a gente tinha alimentos, né? Tinha que cuidar dele e isolar ele mais rapidamente. E aí eu fui levá-lo ao hospital público, porque ele sendo estrangeiro, ele não tinha assistência médica alguma, né? E aí fui numa UPA, a unidade de pronto atendimento. Ele ficou comigo ali 12 horas. E ele não acreditou que ele ficou 12 horas para esperar atendimento, porque o caso dele não era um caso grave, as pessoas iam chegando ali com maior gravidade e falou, olha, nem na Síria, se eu precisar de um hospital, eu vou, mesmo em guerra, eu vou demorar tanto tempo para atendimento. E eu fiquei com ele ali vendo a situação. Enfim, nós devemos nos conformar com esse tipo de situação que as pessoas comuns aqui no nosso país passam. Então, gente, tudo tem a ver com a economia, tudo tem a ver com a estrutura da economia do nosso país e a gente tem que levantar esses debates. Porque tem muita canalice, né? Como mostrei ontem para vocês, o editorial da Folha de São Paulo, falando que o governo Lula está gastando, só que é o seguinte, esses bandidos que fazem esses editoriais, eles não levam em consideração, não mostram para a sociedade que eles são causadores dessas discrepâncias todas, na medida que eles não pagam os impostos que qualquer cidadão deve pagar, como as organizações Globo, que só a INSS não pagou 173 milhões, ou teve isenção, a TV Record 39 milhões, o Grupo Folha 39 milhões. Então, é o banditismo de colarinho branco, né? Bom, e para fechar o nosso papo aqui, eu falei com vocês ontem sobre uma filosofia que a gente poderia trazer aqui para o nosso país e o nosso portal aqui vai lançar essa bola, de começarmos a focalizar a economia do nosso país com uma outra palavra junto, economia moral. É que está no livro do ex-presidente do México, López Obrador, que fala sobre uma economia moral. E aí eu fiz o dever de casa aqui, eu dei uma olhada aqui nos princípios do que seria uma economia moral, né? Economia voltada para o fim de atender a sociedade. Ele colocou o seguinte, como pontos fundamentais dessa estrutura, dessa economia moral. Combate à corrupção, onde ele argumenta, né, que a corrupção é a principal causa de desigualdade no México. Uma economia moral, segundo ele, requer transparência e gestão pública honesta para evitar desvio de recursos. Prioridade aos pobres, ou seja, a economia tem que atender aos mais pobres, né? Rejeição ao neoliberalismo. López Obrador critica o modelo neoliberal que dominou a política econômica mexicana nas últimas décadas, considerando-o responsável por aumentar a pobreza e enfraquecer o Estado. Ele propõe fortalecer o papel do Estado na economia para promover justiça social e crescimento inclusivo, investimentos em programas sociais, austeridade republicana e foco na economia popular. Então, são situações que a gente poderia importar para o Brasil, né? Que os economistas todos começassem a raciocinar na economia do nosso país, não em números, não para atender mercado, mas uma economia voltada para o atendimento das necessidades do povo. É para isso que o Estado deve servir, né? A sociedade, as pessoas de carne e osso. Bom, eu jogo essas questões para a sua reflexão, mande seu comentário aqui no nosso portal e mais tarde a gente volta com mais novidades, tá bom? Grande abraço, tchau!